Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um bate-papo muito legal com uma pessoa muito especial, que é uma cirurgiã dentista de São Paulo. Eu sou caloura dela. Ela é odontóloga. Eu sou caloura dela como dentista e sou caloura como terapeuta neural. A gente sempre com a vida corrida, com a agenda corrida, né? Então, por último agora, ela está sempre às voltas com os cursos, né? De terapia neural, cursos de parte de odonto também. Eu falei, Mico, vamos fazer uma live, vamos conversar com o pessoal. Então, olá pessoal, chegando aqui, Dr. Bruno Landim, meu parceiro de trabalho querido. Vou falar de você, hein? Vou contar uma história nossa. Oba, a doutora Emiko já está aqui, vou colocá-la. Você aceitou o doutor Emiko Shida. Não é isso? Deixa eu ver. Cadê você, doutor Emiko? Porque eu também não sou das das melhores. Oi, querida Simone. Konnichiwa! Konbanwa! Emiko-san! Gostou, né? Konbanwa, é isso mesmo. Boa Konbanwa, é noite. verdade. Boa Boa noite, noite. Tudo... Brasil. Boa noite para o mundo inteiro, porque nas nossas lives está sendo internacional. Ai, que lindo. Que honra estar com você, querida. É uma honra estar com você sempre. Quero que você saiba, sou muito grata pela convivência, pelas coisas que você me apresentou dentro da terapia neural. E é verdade, sou mesmo, sou muito grata. Você sempre foi muito generosa nos seus conhecimentos. E acho que o barato da gente poder falar, não só com os amigos que estão entrando aí para assistir, é a gente falar para as pessoas de uma maneira geral, para os outros colegas que não conhecem a terapia neural e para os pacientes também, porque tem muita gente ligada, começando a se ligar, não é? Nessa relação íntima da boca com o resto do corpo. Sim, assim como a odontologia integrativa está crescendo muito, 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 e está indo no mesmo ritmo da medicina integrativa. Perfeito. Então está todo mundo preocupada com a saúde, e não simplesmente na parte mecânica da coisa, não simplesmente dar remédio, né? Tem Perfeito. que tratar da saúde da pessoa, quer dizer, tratar a pessoa como um todo, e não simplesmente o sintoma. Eu acho que é aí que tá o grande segredo. Exatamente. A gente estava, por exemplo, quando o diferencial da gente ser dentista integrativo é exatamente não pegar o paciente, porque no começo todos nós fizemos isso, né? Eu, você, a gente sentava o paciente, você tinha uma questão para resolver e a gente ia objetivamente àquela questão e não parava para pensar como está essa pessoa, energeticamente falando, como está o resto, né? Por que esse dente, um premolar, né? Eu tinha questionamentos na época que eu era estudante de odontologia, eu ficava assim, poxa, logo que eu me formei, eu tinha eu só tinha um canal e um dente no molar, que eu sei a história dele, e de repente pintou um pré-molar, o 24. E do nada, assim, foi uma calha avassaladora, tive que fazer o canal, e fiquei pensando, mas, poxa, mas por que esse dente especificamente? Será que você não escovou só ele, né? Era algum processo, né? E faz muita diferença, né, Nico, a gente entender esse todo. Sim, sim, sim. Olha, você falou num dente e que eu vou aproveitar a live para iniciar com esse tema, né? Eu sou ortodontista de formação, então no começo da minha carreira eu extraí muito premolar, extraí muitos sisos, porque eu aprendi que tinha que extrair e que quando o dente estava muito torto e apinhado, você tinha que extrair os pré-molares. E olha só, o pré-molar geralmente o ortodontista extrai por volta dos entre 8 e 10 anos de idade.
na fase mais importante da criança, onde a criança está tendo a confiança na vida, está na fase de transição entre a infância e a adolescência. Criando uma personalidade, perfeito. Exatamente. E nessa fase que o ortodontista acaba extraindo, né? E a gente sabe que tem várias maneiras de estimular o crescimento da boca e não simplesmente extrair. Porque na ortopedia funcional dos maxilares, a gente estimula a boca, a gente faz aquela boca crescer e a gente tem bons resultados, porque até em adulto a gente faz isso. Então, tira a força daquela criança que está em crescimento. Mas não é só na criança, não, porque com 18, 19 anos, todo ortodontista também tira os sisos. Às vezes tira até antes, com 15, 16 anos, já está tirando aquele siso, que é o dente do juízo. Uhum. Sendo que é a fase do juízo, literalmente, a formação da personalidade. Né? Ela tem que estar madura, ela tem que estar certa da faculdade que ela vai fazer. Né? Então, você imagina quando tira os sisos antes do vestibular. A pessoa, às vezes, nem sabe o que quer da vida. E se faz uma escolha, depois de um ano, ele não é nada disso que eu quero mudar de faculdade. Aí faz, também não está feliz da vida, muda. Por quê? Porque perdeu, né, a essência, perdeu a personalidade dela na época que ela mais precisava na vida, entre 18 e 20 anos. É o início da fase adulta. Então, olha quanta coisa o dentista ele pode fazer, prejudicar a saúde dos pacientes, sendo que dava para evitar e pensar em outras alternativas. Ou não precisa seguir o protocolo de tirar 4 dentes. Não, tira só aquele que precisa e poupa os outros. É isso que eu ia te perguntar. Você sugere, por exemplo, tirar só um? Sim, se aquele é o campo interferente, só extrai esse, porque às vezes os outros não são. Se depois de 4 anos, se depois de 5 anos, algum outro dente do juízo se tornar um campo interferente, de repente ele está empurrando o segundo molar, está provocando reabsorção. Ou está extruindo também, às vezes está descendo, né? Então, aí sim. Mas para que tirar 4 de uma vez? É muito trauma, é muita agressão para o sistema nervoso. Perfeito. E as pessoas... Isso, fale, desculpe. E não pode esquecer que o siso está relacionada com o coração e o intestino delgado. E está relacionada com a psique humana. O que é a psique humana? É ansiedade, depressão, síndrome do pânico, está tudo relacionado. Problemas do coração, está tudo relacionado com o siso. Então, o Deus, o universo, fez a gente ter 32 dentes e não 28 e nem 24. Sem contar com um detalhe. A gente que tem essa visão biológica agora, a gente sabe que, por exemplo, claro, antigamente, quando você fez a faculdade, que você fez a cadeira de cirurgia, a Simone está me vendo aqui, ela sabe, ela também trabalha com ATM, com DTM. Quando a gente estudou, você sabia que tinha que extrair um dente, e quando você extrair aquele dente, o dente tem que ser muito bem curetado. Eu não sei para as pessoas que não são da área de saúde, se elas lembram, ou se elas sentiram, ou passaram por isso, ou não entenderam por que o dentista terminou a cirurgia e está lá, passando aquela colherinha, sim, aquela colher, né? Aquela pureta, literalmente. Então, a gente precisa fazer isso, não só para estimular um sangramento, para que inflame, né? E aquele tecido, aquele coágulo comece a formar e se diferenciar em osso. Isso é o que nós estamos idealizando, né? Não estamos nem falando de NICO nem de FDOJ. Mas vamos dizer que a gente consegue limpar bem, curetar, tirar todos os ligamentozinhos periodontais, algum granulomazinho que esteja por lá, alguma infecção, limpa, lava. Toda cirurgia, aliás, tudo que acontece no ser humano, inclusive na boca, vai deixar uma marca, uma tatuagem no sistema nervoso desse indivíduo.
Então, você tirar 4 dentes, é o que você está falando. Não é que, mas eu só tenho esse momento para fazer. O dentista, um dentista amigo meu aqui no Rio de Janeiro fez de uma atriz famosa e ela só podia fazer naquele momento aqueles 4 sisos de uma vez. E a pessoa não tem noção, né, de que é uma agressão e aquilo fica, é como se gravasse no teu sistema. Ele grava mesmo. Sim. E a gente não sabe porque que a pessoa fica com uma dor, uma tristeza, uma emoção, uma insegurança, não saber escolher uma profissão, como você acabou de falar. E o siso não é só, coitadinho, ele não, né? A gente tem outras questões. O canal, por exemplo. Como que você vê os canais? Me perguntam muito assim, doutora, mas e aí? Não faz mais canal, então, com essa odontologia biológica? Faz, ué. Faz, né? Sim, Depende do caso. Pois depende da pessoa. O problema dos canais é que não tem como limpar todos os canalículos secundários do canal. Todos pensam que cada raiz só tem um canal. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. O canal principal se ramifica em milhões. É como se fosse a raiz de uma árvore. Tem a raiz principal mesmo, né? E tem as ramificações, exatamente. E não tem como limpar isso. Por isso que com o passar do tempo, aqueles canais secundários, eles necrosam, formam bactérias, é um foco de infecção, e aquele foco de infecção vai aumentando, aumentando, aumentando. O problema é que ninguém sente dor. Por quê? O dente está morto. Então é como se fosse um defunto mesmo. É um ser vivo que a gente carrega dentro de nós. E por isso o paciente não vai se queixar no dentista. Olha, você pode ver o meu foco dentário? Não, ninguém vai fazer isso. Porque ele não está doente. E não está doendo. E o paciente não sabe que aquilo pode ser origem de uma doença crônica, de uma doença autoimune. Né? As toxinas, né, que são produzidas às vezes, né, nos canais, elas podem gerar uma reação que não necessariamente é aquela lesãozinha no ápice que a gente vê, aquela bolinha que o dentista, né, a gente mostra para o paciente, olha, tá com uma lesão aqui no ápice e tal. Não é essa. A lesão que a gente está falando é uma lesão óssea a nível medular. Medular é na trama óssea, é no redor. Ou seja, essa é mais silenciosa, é mais difícil da gente ver como dentista, né? Eu estou aprendendo a ver isso com tomografia, estudando. A Regiane Caniac, que esteve conosco aqui no congresso ano passado, deu uma super aula para a gente de NICO, de FDOJ. Ela tem um livro lindo, por sinal, que vale muito a pena para os profissionais da área de saúde. Eu não digo nem só os dentistas, não, Emílio. Inclusive, eu recomendo esse maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E é engraçado, porque ela foi lá para a Alemanha, né? Ela foi lá pegar e estagiar com o doutor Lerner. E assim, o que acontece que as pessoas não entendem é que o ser humano é tão lindo, é tão complexo, que você tem células mesenquimais, você tem células ali que estão prontas, soldadinhas para formar osso. Então a gente espera que quando você tira um dente, você vai formar um ossinho bondoso e vai ficar ali no lugar. Mas às vezes, por uma questão da condição do indivíduo, porque o indivíduo não é só uma boca que a gente leva lá para a cadeira. Você leva o indivíduo com tudo, com seus hábitos, com suas toxinas, com sua alimentação, com a sua ansiedade, com a sua idade, não é? Com tudo que ele faz na boca e nos dentes. E aquilo pode vir a formar uma gordura que não necessariamente... Não é que a gordura não existe, até existe tecido gorduroso, vamos dizer, entre a medula óssea, né? A medula, a estrutura tanto do maxila quanto do coisa. Mas o interessante é que, ao invés de ser pouquinho, forma aquele monte de gordura que não é para ser. E aí tem que ser removido. Só que isso não tem uma sinalização de dor necessariamente. Não tem, normalmente não tem, é silencioso.
ela vai dar uma doença autoimune grave, vai gerar um câncer. Não Sim, todos, vai. Não sim. todos, mas porque a gente tem uma homeostase, o ser humano consegue se organizar, mas tem uma hora que você pode, né, baquear com aquela situação. Mas é muito Esse, interessante. esse é o problema. O paciente não sente dor e nem dá para ver nas panorâmicas, nas periapicais e Muito às vezes nem na difícil. tomografia. Daí a Difícil. importância do dentista saber fazer a relação, conexão dos dentes, a doença com aquele dente que tem aquele problema, fazer algum teste de biorressonância para saber se aquele dente está ressonando ou não, para ver se aquele dente está fazendo a pessoa perder energia. Então, a gente tem que lançar mão de vários recursos e conhecimento. Daí a importância de estudar. Então, aquilo tudo que o pessoal está falando hoje na odontologia biológica é o que a gente já fala há mais de 10 anos na terapia neural e na odontologia neurofocal. Então, veja que a gente já está falando disso há muito tempo, né, Rosa? Você é apaixonada, né, Mico, pela terapia neural. Desde quando que você dá aula de terapia neural? Fala para mim. Desde quando que você organiza, que você fomenta? Você é a maior fomentadora que a gente tem, eu acho, há mais tempo, né? É a pessoa que mais dá cursos agora no Brasil, eu acho que sim, né? Há mais tempo, né? De Eu verdade, conheço. não é cursinho invenção que bota procaína com a estrelinha do mar, não é isso. Estou falando de terapia neural, né? Sim, eu Ai, meu Deus. conheci em 2010, quando eu tive um problema na coluna e Sim. eu fui tratada com a terapia neural. Aí eu fiquei tão encantada que eu fui fazer curso no Rio de Janeiro. Isso foi em 2011. Fiquei encantada. Falei, gente, eu posso ajudar muita gente. Muita, muito. Principalmente dentista que tem a coluna travada, né? Sim, a gente está sempre assim, né? Tem que cuidar. Isso. Então, a partir de 2012, eu já comecei a formar turmas aqui em São Paulo e nunca mais parei. Foi assim um boom, boom, É, boom. Aí legal. Eu te começaram conheci a... aqui no Rio fazendo curso. Você veio dar um curso, aí você sabia que eu também estava, já estava na terapia neural, acho que foi 2018, se não me engano, 2017. E aí você falou, você quer conhecer o Davi Vinho? Você quer conhecer o doutor Luiz Fernando? Você quer conhecer? Eu, gente, que máximo! E eu fui, fiquei encantada. Eu, caraca, que mundo de gente legal! E assim, é muito legal mesmo. Terapia neural é uma paixão, né? E você é encantada, né? Você continua dando cursos, até eu estou dando cursos também. Quem é que está escrevendo aqui alguma coisa? Olha, escreveram um negócio para a gente aqui. Sim, Se é aconselhável, vamos responder aqui o pessoal que eu acho que é legal. sim. Fazer o implante ao invés do canal. Responde você. Depende. Às vezes a pessoa pode ter um implante de titânio, apesar de ser metal, mas o corpo interagiu, deu aquela conexão. Então, ok. Agora, se a pessoa fez um implante de titânio numa época que ele estava em depressão, doente, para levantar a autoestima dele, porque ele estava arrasado, aí tem muitas emoções envolvidas. Então, assim, depende do momento que ele fez. É... Porque dependendo, o corpo vai rejeitar. Aquilo vai ser um trauma e agressão para o sistema nervoso, e Vai aquilo, com ficar o passar do mandando tempo, pode informação, né? ir informação para o corpo todo. E aquele órgão que tiver mais enfraquecido é o que vai sofrer. Então, de repente, ele pode começar a ter uma dor no joelho, uma dor em alguma articulação do corpo, causada por algum campo interferente, que às vezes pode ser um canal, às vezes pode ser implante. Então, respondendo, entre um e outro, depende de como que tá as condições de saúde, as condições imunológicas, como que está o terreno biológico daquele paciente. Por isso que o implante que é bom para um, pode ser que não seja bom para o outro. Né? Então, a gente tem que avaliar cada paciente. Não tem regra, não tem protocolo. É esse o problema. A maioria dos dentistas segue protocolo, é na linha ortodoxa.
nesse caso faz sempre assim, no outro caso... Não, na terapia neural não tem protocolo. Aí que tá a beleza, porque a gente respeita cada ser humano, cada A ninguém, individualidade, perfeito, ninguém perfeito. é igual a ninguém. Então a gente tem que estudar cada caso. Com Eu certeza. atendo muitos pacientes, por exemplo, que fez uma cicatriz estética, ou na boca, né? Fez alguma coisa estética na boca, ou fez aquela estética da barriga, Sim. abdominoplastia, né? As mulheres hoje em dia não querem fazer Cesárea. parto normal, quer fazer cesárea, porque é cômodo para ele. Só que, como é que fica o corpo? Como é que fica o sistema nervoso? E muita gente faz coisas estéticas no corpo, né? Agressão para o corpo, né? Porque ela está num momento de depressão, fase de separação, acabou de sair de um divórcio, está completamente arrasada, então ela quer levantar a autoestima. Então ela faz uma cirurgia estética. Só que não adianta, ela continua igualzinho. Por quê? Porque tem que tratar a emoção que está atrás disso. O que levou ela a fazer alguma coisa estética? Pode ser no corpo, da boca. Então tem que tratar disso. Então cuida daquela cicatriz, porque naquela cicatriz tem a memória gravada de todo o conflito que ela passou. Com Só que ninguém faz isso. certeza. Aí a pessoa fica naquele buraco. Então, eu indico sim, não é que eu sou contra o implante de titânio e eu sou só a favor Zircônia. dos implantes de zircônia. Não, não é isso, não tem regra, mas tem a hora certa para tudo. Tem, e também assim, as pessoas têm uma. Eu vou falar um negócio que eu assisti, foi um curso aqui no Rio, de uma empresa de implantes, fui convidada para assistir sobre zircônia, né? E a zircônia, apesar de que é branquinha, bonitinha, tem uma estética incrível, ela não é inocente, tão inocente, e também é condutora. Ela pode até não formar o óxido de titânio que o titânio produz, mas ela é muito friável, ou seja, a zircônia é um produto que tem um índice de fratura maior, né? Quem trabalha com prótese sabe que a zircônia não gosta de broca, não gosta de um monte de coisa. A zircônia tem opinião própria. E está muito em teste ainda. Então as pessoas chegam para a gente falando assim, eu sou implantodontista. Ah, mas você não faz os implantes de zircônia? Honestamente, Emico, eu ainda estou sentindo, não estou sentindo muita segurança, de verdade. Na zircônia, de verdade. E também não sou contra. Alguém pergunta, ah, mas então não faz implante? Faz sim. Às vezes é pior ficar sem o dente. Só que eu não vou fazer como um paciente meu, que eu tenho um queridaço, que está com 17 implantes. Chegou para mim com 17, ele veio fazer terapia neural. E aí, já teve várias complicações, óbvio. Meu Deus, 17 implantes, é óbvio que aquilo vai dar. Entende? Não tem como a pessoa não ter uma reação sobre Sim. isso. Você falou uma coisa muito importante, que eu concordo. Tem gente que acaba tirando um dente, porque realmente não tem como salvar aquele dente, só que ele não suporta ficar sem dente, porque a estética vai influenciar. Às vezes, mesmo no fundo, ele não quer ficar um dia, uma hora sem aquele dente. Quer dizer, isso é não respeitar o organismo. Se a pessoa extraiu, é porque aquele dente estava doente. É aquilo que você falou. Aquilo tudo vai se expandir no osso. Então, depois que tira, você tem que cuidar toda a área. Com ozônio, com terapia neural, com Muito brocaína. laser, Então, tem claro. laser, azul, né? De metileno. Tudo, tudo, tudo. É muita Então, coisa. só que O implante ninguém imediato nem é o melhor, né? Nem é o melhor. então, aí que tá. Não respeita a autorregulação do corpo. Depois que Perfeito. tirou, tem que ter um tempo, porque o corpo tem que fazer assim. Tem que Sim, respirar claro, uma vez. Pô, a pessoa nem tirou o dente, o corpo ainda tá todo. claro. É muita É informação, né? É muito muita importante. Não informação. pode colocar o implante assim que tira o dente. Tem que respeitar. Espera o corpo se recuperar. Depois faz alguma prótese. Depois coloca o implante. Mas não em seguida. Eu estou fazendo uns trabalhos aqui no Rio, assim,
tentando colocar a frequência do indivíduo no implante. Mas isso é uma coisa que depois a gente fala, porque não é a ideia da nossa conversa hoje, é uma conversa muito mais, vamos dizer, sistêmica do que específica. Mas essa questão que nós levantamos e o assunto em si, por que é tão importante as pessoas entenderem a relação da boca, para os médicos, gente, seria assim, se todo médico, porque eu, por exemplo, aqui no Rio eu trabalho com o Bruno Landim, com a doutora Jaqueline, eu tenho alguns colegas aqui que a gente trabalha e eles sabem, eles não passam batido na boca, eles veem boca também. Nem que seja para olhar assim e falar assim, ah, tem metal ali, tem um negócio aqui, tá faltando, tem uma ponta. Eles sabem. O Bruno pede, eu pego o paciente que ele me manda, vem com a panorâmica. Eu acho que o Bruno foi teu aluno, não foi? Ele foi teu aluno? Foi em São Paulo. Então, assim, se os médicos soubessem como que é importante olhar para a boca, às vezes o cara está lá internado no hospital com um problema grave, ninguém sabe o que é, aquilo são dentes, são raízes às vezes, né? Um monte de necrose dentro dos ossos, ou então, enfim, questões mesmo de dente que não estão bem, né? Então, a importância de ensinar para os médicos enxergar na panorâmica, contar o número de dentes, saber qual é o número, né? É importante, eles têm que saber disso. Por isso que nos nossos cursos de formação, que acontece em 3 meses, a gente dá muita importância para isso e a gente pega na mão mesmo do médico, dos fisioterapeutas, para ensinar isso. Porque é importante, Então, o dentista consegue, né? O dentista conhece, mas os médicos ficam, claro, com certeza. Não conhece. Então, a gente pega na mão e eu dou aula à parte. Fora o curso de formação, eu pego os médicos e físio, dou aula só de dentes e boca, porque eles têm que saber. Eles têm que saber o número do dente. Do dente, periodonto. Exatamente. Né? O que é um periodonto? Quer ver uma coisa que outro dia eu estava olhando e a paciente ficou tão impressionada? Uma tatuagem de amálgama, por exemplo, que vem sempre a ser um campo interferente. Essa daí ela não é inocente, né? Uma tatuagem de amálgama ela já vem com várias questões. O que é uma tatuagem de amálgama? Pessoal, é quando você, por algum motivo, foi tirar aquela restauração e a broca esbarrou na gengiva, ou foi tirar o dente que estava com amálgama, que é aquelas restaurações que são com mercúrio e com prata, e aquilo vai direto para o sangue e vai direto para tatuar mesmo aquela gengiva. Essas são tatuagens que eu estou fazendo agora, estou fazendo remoção de tatuagem de amálgama, porque você vê direitinho a tatuagem lá, que não é por mal, a gente não, né? Os dentistas não sabiam como é que era, a gente também não sabia que era tão deletério, que era tão sério. Então, só que uma coisa que os médicos, e mesmo os dentistas precisam saber, é que o mercúrio no nosso corpo, ele tem afinidade por tecido mole. Então, vai para o sistema nervoso, olha só. E aquilo demora muitos anos para ser removido do corpo. Por isso que muitos dentistas estão intoxicados e eles não sabem que é por causa da inalação. Eu nunca fiz clínica geral, só que eu assustei quando um dia eu fui fazer hemograma e eu estava intoxicada pelo mercúrio. Olha só, né? Então, eu peço, tem várias eu peço para meus pacientes, eu peço alumínio, mercúrio, cádmio, ferro, ferro, perfeito. O cádmio. O cádmio. Eu peço. A gente sabe, o paciente está patinando, a gente está fazendo tudo certo. E sem contar que tem, por exemplo, o cloro. O cloro ele é um cara que compete direto com os receptores na tireoide e vai, direto, né? Porque as moléculas às vezes são parecidas, né? Do selênio, molécula, sei lá, do iodo, né? E aí você, pimba, você usando muito cloro, usando flúor, o flúor, né, que é aquela coisa polêmica da pasta de dente. Mas como é que não pode? Eu tenho até medo de falar, porque a gente fala um negócio, parece que a gente não está sugerindo que se cuide. Cuida sim, tem pastas maravilhosas sem flúor.
O flúor não é necessidade, ele é neurotóxico. Isso tem trabalho que está sendo, tem muito trabalho científico, não é? O mercúrio é neurotóxico, vai direitinho para o cérebro, entendeu? A pessoa que faz Parkinson, demência, faz Alzheimer, Alzheimer. Perfeito, perfeito. Então, assim, é uma relação importante. A terapia neural, ela nos ajuda muito porque você acaba olhando realmente o indivíduo como um todo, né? A gente fica. Você vai ter curso agora, você estava falando de curso. Me fala, me dá uma ideia aí. Quando que vocês vão estar dando curso de novo? Você está com o Luiz Fernando agora de novo no próximo curso, né? sim, nós estamos em 4 professores, Quem que porque está não tem contigo? então, não tem como dar um curso de terapia neural só com dentista, ou só com médico, ou só com físio. Tem que ter a união deles, né? Porque são conhecimentos diferentes que se agregam. Então, o aluno tem que ter essa noção de fazer. Aquele que é dentista tem que sair da boca. Quem é médico tem que entrar na boca. Então, tem que ter essa união de conhecimento para fazer a conexão entre a boca e o corpo. Então, nós estamos em 4 professores. Eu, como dentista neurofocal, doutor Fernando, que está com a gente há muito tempo, que é o médico da Colômbia, Sim. né, tem 25 anos aí de experiência em terapia neural, e ele dá um master também na E Espanha. ele é um querido, né? Isso. Ele foi meu orientador do meu mestrado. Olha que É. legal. Depois tem o Leonardo, médico que é gineco, e que ele vai falar muito sobre a mulher. Falando em mulher, qual mulher que não tem problema? Abuso na infância, problema de aborto, Sim. principalmente aquelas que guardaram um segredo que não comprou, não contou nem para o pai, nem para a mãe e nem para o próprio marido, né? Uhum. Mulheres que teve problemas durante o parto, durante a gestação, mulheres que tiveram problema ginecológico. Então, isso tudo está gravado no nosso sistema e o doutor Leonardo vai falar muito sobre isso, porque toda mulher tem problema, É. E é né? tão legal, né? Aqui no Rio, eu falo para a Roberta Figueiras, que é uma gineco maravilhosa, que está louca para fazer curso. Eu falei, Roberta, como que é legal para a saúde da mulher uma ginecoterapeuta neural, né? Porque a gente é dentista, fica difícil, não tem como. Gente, eu até faço bastante coisa na minha vida, mas aplicação ginecológica, aplicação urológica, é difícil chegar para o cara, né? É difícil. Agora, olha o Carlos Esquerdo. Oi, Carlos. Alguém perguntou se ia ficar gravada. Vai ficar gravada sim, aqui E, no coisa no Instagram do IBTN. Mas continue, estava falando do e o Leonardo, quarto quem mais? é Leonardo e tem o Carlos Esquerdo, Ah, que quem você acabou de falar, entrou? tá? Né? Querido, Ele chegou super querido. antes de mim. Então, Carlos Esquerdo tem muita experiência e ele já deu algumas aulas no meu curso de formação aqui em São Paulo algumas vezes, então o pessoal já conhece ele e ele está trazendo Ele é os um querido, né? Homeopata, super, nossa, super fera. A aula dele é uma delícia. Quando eu fiz links. aquele primeiro encontro aqui no Rio, ele veio super legal, tranquilo. É uma pessoa muito amorosa. Carlos, querido, Que beijo. legal. Eu estava nesse congresso também. Você veio, claro. Ai, como dá trabalho o negócio de organizar congresso. Deus me livre, como dá trabalho. Mas é importante, né, Emico? Você organizando os teus cursos e eu comecei a organizar encontros. Saudações minhas queridas. Sim, meu querido. Saudação, meu fofinho. Tá fofinho, tá magro, né? Emagreceu. Eu quero a sua dica de como é que você fez para emagrecer aí, Carlos. E daí aqui nós vamos fazer também. Eu e Bruno chamamos o Luiz Fernando, né, ano passado, que foi um curso muito legal, a turma que nós fizemos pelo Instituto. E esse ano chamamos o Peta também, Jorge Peta, que é outro colombiano queridaço. E agora em julho vamos dar também. Eu e Bruno vamos nos aventurar a tentar trazer mais, não só a questão. As pessoas falam assim, ah, mas todo mundo está dando curso de terapia. Não, não, não é todo mundo está dando curso. Eu acho que a gente tem que divulgar o que é legal, o que é bom, o que faz você melhorar a tua clínica, o que faz você melhorar como pessoa,
né? O curso de terapia neural, para mim, você vê, até o testemunho, a tua primeira palavra aqui na live foi: eu entrei por minha questão de coluna, não é? E daí você Sim. pode compartilhar isso com os teus pacientes e agora com os teus alunos. E eu também, eu acho que tem uma mudança na vida da gente. O paciente, eu tenho, nossa, eu tenho cada paciente que fica assim, toma um rumo, paciente com neuralgia de trigêmeo, paciente com doenças graves, né? Paciente com depressão, né? Qualquer coisa mais triste com uma pessoa Isso, deprimida. isso. As pessoas pensam que a terapia neural é só para dor física. Não, 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 não. Para Perfeito. problemas emocionais, pessoas que estão em depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A Muito, terapia, né? porque a gente trabalha com as emoções. A gente relaciona os golpes emocionais lá de trás, primeiro, segundo, terceiro golpe, e aquele que foi direto para a doença. Isso. A hora que o barril extravasou, aí já aparece o tumor, o câncer, a doença, porque muita coisa não foi vista lá atrás. Então a gente relaciona os golpes emocionais com o órgão do nosso corpo que foi afetado e o que repercutiu dentro da boca. Então isso tudo a gente ensina nos cursos como colher uma história de vida. Aí está o segredo. Então não adianta, não é porque Perfeito. aqui que vai aplicar procaína aqui. Não, isso não é terapia neural, não é. Isso Isso aí é é. outra E coisa, né? Então, a terapia neural é tão generosa que até funciona, claro. Se você botar um pouco de procaína no local, pode ser que ajude. Mas é o que você pior, falou. às vezes pode piorar. Aí é que o bicho pega, né? Aí é que o negócio fica ruim. Isso. Então, a importância de fazer um curso bom de formação de terapia neural é isso. O aluno tem que saber sistema nervoso, simpático e o parasimpático. Tem que entender a embriologia, a relação dos dentes com a nossa hipófise. Está diretamente relacionado, porque a embriologia explica isso. Então, tem que saber sobre a neurofisiologia, anatomia do corpo, anatomia da boca. Então, se não souber isso tudo na parte teórica, É o aluno, difícil, né? o Claro, vai aluno para a não vai prática. entender tantas reações que o paciente vai ter. Ele tem que saber acolher, tem que saber acompanhar as reações. Porque ninguém tem uma reação igual a outra. Se de repente ele fala, ai, me deu uma diarreia, e agora? E se o profissional não sabe que aquilo é uma entropia, é uma liberação do corpo, ele vai dar remédio para. Aí vai tirar aquele poder de cura da terapia neural. Então tem que deixar o corpo lhe liberar, mas para isso tem que acompanhar com confiança. Se ficar com medo, aí o É, paciente vai para outro profissional. eu Daí a falo isso. importância de dar um bom curso de formação de terapia neural, senão o aluno sai com medo. Aí na primeira reação, isso não é para mim. Isso, eu não vou mais fazer terapia neural, né? Quem é que Aí está entrando aí, ó? Odontologia neurofocal. É o Juan, será? É o Juan? não sei. Saludos, hermanos, hermanas. Quem é? Quem está hablando? É o Juan Pablo. Jorge Rosa, eu falo. Pita, maestro querido, como está? Estamos falando de ti. Agora vamos ter que cambiar a charla, porque estávamos falando de um professor colombiano muito Olha, hermoso. foi um, Que honra, hein? foi um dos mestres. O primeiro congresso que eu fiz na vida foi em Sitges, na Espanha, em 2012. Foi lá que eu conheci o PETA. Eu fiquei encantada de ver o PETA e Que amor. a Iosete Osório, os dois da Colômbia. E de lá para cá também convidei os É, dois para vir no ele é Brasil. E muito aí você. querido. Ele é Sim, muito querido. Eu conheci aqui em São Paulo, quando o pessoal do IBTN, na época, organizou aquele terceiro encontro latino-americano. E, e eu fiquei assim. Aliás, foi um super encontro, né? Aquele encontro. Foi muito legal. E o PETA, ele abriu o congresso que eu fui convidada para falar para os italianos
ano passado, em outubro, tive a honra de poder participar, tive a honra de poder falar, a Viviane Demarque também falou nesse congresso, e o PETA abriu o congresso e foi muito lindo, foi muito emocionante, porque ele é um cara, eu não digo que ele dá aula de terapia neural, ele é um filósofo que, Sim, por acaso, sim. ele bota a terapia neural no meio aí desse Sim, negócio. sim. Olha, uma coisa do PETA que me marcou, ele ensinou a gente a fazer conexão com a natureza, que somos uma parte da natureza, somos uma parte do cosmos, uma parte do universo, né? A gente faz parte com as plantas, os animais, as estrelas. Então ele ensinou isso, que tem o microcosmo dentro do macrocosmo, que nós somos uma imitação, somos parte. O que acontece com a natureza é o que acontece dentro do nosso corpo. E isso é uma coisa linda que ele ensinou para nós. E um dos cursos que o PETA fez aqui, a aula foi no Parque do Ibirapuera. Olha só, no meio da natureza. Jura? Ah, Quando foi isso, gente? Quando foi isso, Emico? foi ano passado. Que Ele, legal. ele ensinou a gente a fazer a conexão com a natureza. Que barato. Show. Que barato. Sim, sim, Olha, sim. ele está fazendo um trabalho muito interessante que a gente podia pegar o exemplo, porque eu acho que nada disso se copia. A gente vai replicando o bom exemplo. Ele está fazendo umas lives, uns encontros online aos sábados. Amanhã, às 11 horas, não sei se você vai estar disponível, mas amanhã, às 11 horas, quem fala é a doutora Cristina Geraskoff. Do grupo. Para quem estiver aqui assistindo, exatamente, professora uruguaia, ela é uma querida que também está muito ligada com a natureza. Eles dois juntos fazem uma dupla muito interessante e vale a pena. Amanhã tem esse odontologia neurofocal que está aqui, gente, na conversa, é o grupo deles do Instagram. E amanhã, às 11 aqui do Brasil, ela vai falar. E é uma super aula também. Muito legal. A gente podia fazer isso, né, Emico? Escolher assim, uns temas e convidar pessoas para falar de coisas interessantes assim da terapia neural, ou mesmo para quem não conhece mesmo, né? Eu acho que é Sim, muito interessante. e assim, é muito simples a gente explicar para os pacientes ou os mesmos médicos que não têm muito conhecimento da boca, explicar através do nervo trigêmeo. Aquela figura de que cada dente sai um nervo e eles se encontram no gânglio de Gasser, que faz conexão com o trigêmeo As e tem três ramificações do nervo trigêmeo. lá no tronco encefálico, lá no meio do nosso cérebro, explica a conexão que tem cada dente com o sistema nervoso, porque é através da hipófise e do hipotálamo é que produz hormônios para cada parte do nosso corpo, responsável pela produção de hormônios. Olha que importante isso. Por isso, Sim, através do sistema nervoso é possível controlar. E o trigêmeo tem conexão direta com o sistema nervoso, através do trigêmeo. então, você sabe que antigamente, nós quando estudamos odontologia, não estou dizendo que nós estamos velhos, nós estamos jovens há mais tempo. A gente estudou e na época você não tinha relação de dente com o sistema nervoso central. Não. Exatamente o que você está falando. Quando os caras conseguiram fazer essa conexão, né? Você, pronto, acabou. Aí está a chave do negócio. É óbvio que os dentes influenciam, óbvio que influenciam, Tá. óbvio que influenciam. Fez aí uma pergunta que eu vi agora há pouco, falando os Diga. dentes e as emoções, falando da conexão. Olha só que interessante. Tanto os dentes como a glândula pineal, que está lá no meio do nosso sistema nervoso do cérebro, eles gravam memórias de tudo que aconteceu durante a vida, os conflitos. Porque tanto o esmalte dos dentes como a glândula pineal, eles são formados por cristais de hidroxapatita. É como se fosse um chip de um computador onde armazena memórias. Por isso que quando você aplica a procaína num dente, o que acontece? Pode ter uma catarse.
ele lembra do fato que aconteceu naquela época que ele tratou algum dente. Então, por quê? Tocou naquela caixa de... É como se fosse uma caixa Pandora? de Pandora, Aham. em que aquilo que ficou armazenado pode emergir. De repente pode vir um choro, uma alegria, né? Uma raiva, porque aquilo tudo estava armazenado. Você cutucou a ferida. Mas isso é importante, fazer essa liberação das emoções que estão guardadas. É assim que ocorre a cura e a transformação de cada paciente. Com certeza. E aí eu estava pensando, a questão da mordida, você que é uma pessoa que lida muito com essa parte de ortopedia, né? Bom, odontologia você não tem como fugir da oclusão, né? Odontologia, a base da odontologia é a oclusão. Oclusão, para quem talvez não conheça essa palavra com esse termo, é esse encaixe, é esse casamento. É a arcada superior, que é um osso fixo, que é a maxila, com a mandíbula, que tem esse movimento de, né, levanta e fecha. E a nossa oclusão, a nossa mordida, que é uma mordida em gota, para quem não sabe, né? Ao contrário, por exemplo, do cachorrinho. O cachorrinho, ele morde assim, ó. Né? Nós, seres humanos, mordemos assim, fazemos esse movimento em gota. Então, Isso. a importância que é, por exemplo, uma pessoa respirar pelo nariz e não pela boca. Você que é ortopedista, né? E manja bem de coisa, fala pro pessoal sobre isso. Eu estava com a Simone aqui agora, aqui no meio do pessoal, minha amiga de São Paulo, ela me fala muito sobre isso. A importância, primeiro, de você mastigar bem dos dois lados, Sim. né? E de você respirar pelo nariz. Rosa, você falou em ATM que nós temos condições de mastigar dos dois lados, né? Porque nós temos a articulação temporomandibular. Mas antes de falar da articulação, a gente tem que voltar lá na barriga da mãe, tá? Se a criança nasce e a mãe já faz as coisas erradas, não dá aleitamento materno, dá chupeta, né? Se de repente estimula a dar uma alimentação errada, já cria rinite alérgica da criança, ela já nem consegue mais respirar pelo nariz, e sim pela boca. Se a mãe dá hábitos de chupeta, leite da mamadeira muito cedo, e isso prolonga anos, vai deformar a boca, vai ter interposição de língua, né? A língua vai ficar praticamente solta e morta dentro da boca, ela só vai empurrar os dentes. Ela não vai ter aquela força suficiente para levar a alimentação do lado direito e esquerdo na criança. É assim que começam os movimentos de lateralidade e começa a formar a articulação temporomandibular. Então tem que dar uma alimentação fibrosa na idade certa. Por volta dos 5, 6 meses, já tem que acrescentar grãozinhos de feijão, de arroz, para começar a língua a levar. Assim vai começando a formar a cavidade glenoide e articulação perfeita. E fechar aqui na articulação. Só que quando pula etapas, porque deixando na mão de empregada, né, da babá, acaba não respeitando isso. Porque é muito mais cômodo colocar uma mamadeira com um bico desse tamanho, a criança é verdade. Comida, a criança tem que empurrar o buraco, senão ela afoga de tanto, né? Então, são essas falhas que acontecem na primeira fase da vida que vai levando a hábitos errados. Aí a criança passa a respirar pela boca. E respirar pela boca não vai estimular o crescimento vertical na maxila. Aí fica tudo atresiado, porque quem provoca o crescimento transversal da maxila é o ar entrando pelo nariz. Na inspiração, na expiração, tem que entrar em todos os seios da face. É assim que ocorre o crescimento. Nós temos seios na nossa face, no frontal, no etimoide, no esfenoide. Então, esses seios da face têm que crescer com a respiração pelo nariz. Quem respira pela boca não tem esse crescimento. Aí a boca fica atresiada.
Aí o dente não vai caber naquela arcada fina e estreita. Não vai caber. Por quê? O tamanho da arcada depende do meio ambiente, hábitos, estímulo da mastigação. Agora, o tamanho do dente é genético. Puxou do pai, puxou da Sim. mãe. É genético. Só que o tamanho da arcada não. Depende desses hábitos, postura errada. Tem criança que já cresce com mordida cruzada. Mordida cruzada é aquele dente que, em vez de ficar assim, ele fica invertido. Tá? Aí a Morde criança torto. fica de um lado só. Mastigando de um lado só vai estimular a musculatura daquele lado. Um lado vai trabalhar, o outro lado vai atrofiar. E aí, e a ATM, que só funciona de um lado? Vai começar a ter clique, estalo, dores da articulação, vai Daí travar, vai, né? vai ter Zumbido, zumbido. e Exato. aí vai. Insônia, dor de cabeça, Isso, pressão dores de alta. cabeça, porque tá tudo É. relacionado. Aqui Tá tudo relacionado, né, não Mico? sabe. Aí, o paciente tem dores de cabeça, ele vai tomar remédio, mas não está tratando a causa, né? Então, tem que cuidar da boca, da oclusão, a mordida tem que estar correta. Então, tem que começar com a criança cedo. Por quê? Se essa criança vai no dentista, a mãe leva só com 12, 13 anos, aí realmente é tanto apinhamento, é tanto problema que o ortodontista acaba extraindo o dente. Agora, se começar com a criança cedo, com a ortopedia, não precisa extrair o dente. Dá para estimular, dá para levar a bons hábitos, dá para reorganizar a parte estrutural da boca. Aham. E o desenvolvimento passa a ser correto. Porque se a criança mastiga de um lado só, e isso leva para a fase adulta, esse crescimento do rosto vai ficar Super assimétrico. assimétrico, Vai né? crescer Super assimétrico. fica de um lado grosso, de um lado grande, outro lado É. atresiado, um lado gordo, outro lado murcho. Por quê? Cresceu tudo errado a boca. E isso altera no crescimento do crânio também, porque a criança está em formação, né? E Sa- aí, quando essa criança começa a usar aparelho numa fase muito lá na frente, 12, 13, 14 anos, tem que usar aparelho fixo, que usa força. Aqueles aparelhos fixos no céu da boca. Gente, aquilo é o que mais agride o sistema nervoso. Vai dar problema no futuro. Claro que vai, né? E aí pode não dar. É o que você estava falando do barrilzinho, que o professor Lawrence Fisher tem no livro dele, naquele Atlas de Terapia Neural. Eu adorei a ideia do barrilzinho, porque os golpes de esperança, que, né, que a gente chama, você tem coisas acontecendo ao longo da vida. E vem quando é pequenininho, quando vai crescendo, vai ficando tarará, aí, sei lá, cresce, vai para a escola e perde um ente querido, separa, faz, acontece. Tem uma hora que o último golpe vai atrapalhar, né? Vai dar, e aí você fala assim, puxa, mas como é que só agora que esse dente, por exemplo, um exemplo, né, veio dar problema? Ele estava quieto, não estava, ele estava quieto, mas ele teve um monte de coisa que veio acontecendo, né? A gente não está, nós somos um sistema dinâmico, nós somos um sistema que não para, não para. Então não tem como a gente trabalha todo dia para estar melhor. O teu corpo trabalha para você estar melhor e o mundo está aí. É a política, é a família brigando por causa de política. Já viu isso? Ah, e tem grupos e o pessoal brigando. Gente, é assim, já basta a vida, né? Que a gente tem que ter responsabilidade, correr risco disso, daquilo, ainda brigar por causa de política. Eu vi gente adoecendo por causa de política. Isso é realmente uma coisa desnecessária. Deixa eu te falar, alguém estava perguntando uma coisa interessante aqui que passou, porque é tanto assunto. Quando você fala de matriz extracelular, que a matriz extracelular, para as pessoas que não sabem, é tudo que banha as células. É quem recebe o dejeto da célula e quem alimenta essa célula também. E ela é importantíssima, porque ela não só ela estrutura, né, aquele tecido ao redor das células, como ela também comunica o corpo inteiro, certo? E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado lá com o Davi Vinhas, né, que você chamou aqui para dar curso no Rio e tal, ele fala muito de
fáscias, né? Que foi o que a pessoa perguntou aqui. As fáscias são fundamentais. O Luiz Fernando tem uma aula belíssima de fáscias e tal. E as fáscias, elas realmente interligam o corpo inteiro, comunicam o corpo inteiro. Você mexe aqui, você está falando do corpo inteiro, Sim, né? sim, sim. Então é muito legal. A gente tem que embasar teoricamente dentro do curso de terapia neural, mostrando para a pessoa, gente, não tem jeito, não é que a gente queira se meter no assunto do corpo, é que esse indivíduo é único, ele tem um corpo inteiro, ele não traz a boca numa caixinha. Eu brinco com os pacientes que você não pode mandar sua boca numa caixa para eu tratar, você tem que vir junto com a sua história, não é? Sim, aconteceu muito isso na pandemia, tá? Na pandemia, aquele dente que estava quietinho, de repente estoura no canal, de repente deu um abscesso, de repente aquilo vira uma fístula. Por quê? Porque o corpo não conseguiu somar tanto medo na pandemia. Perfeito. Muita gente quebrou, né, Nico? Perdeu o emprego, né? Perfeito. Alguém na família morreu de Covid. Então Muito. foi muito golpe emocional e algum dente. O dente é como se fosse uma antena que, que de repente pode estourar aquilo. Então é como se fosse a válvula da panela de pressão. É assim que eu sempre explico para os alunos, né? Então é melhor estourar na boca do que estourar alguma parte do corpo. Porque na boca dá um jeito. A gente coloca alguma coisa, ou uma prótese ou um implante. Mas e se estourar algum órgão nosso? Pode É um fusível, né? É que nem um fusível. Você tem uma régua que se bota como se fosse uma extensão, que ela tem um fusívelzinho, que quando por algum motivo tem oscilação energética alta, que ela não dá conta, quem é que explode? É a tomada ou é o fusível? Não é? É o fusível que está lá para isso. Os nossos dentes, infelizmente, coitadinhos, eles são os nossos fusíveis, vamos dizer assim. Eles também servem como sinalizadores. Uma vez eu ouvi uma paciente minha, que é psiquiatra, uma fofa, por sinal, uma psiquiatra homeopata, muito legal, aqui do Rio, a Luísa. Ela falou assim, Rosa, eu entendo que os dentes é como se eles se entregassem em sacrifício por aquele órgão. Olha que lindo isso, essa visão, né? Nossa, acabou o nosso tempo, 9 É horas. verdade. A gente tem que fechar, senão a gente vai acabar sendo expulsa do Instagram. Eu queria convidar todos, médicos, dentistas e físios, para fazer o nosso curso de formação que vai começar semana que vem, dia Quando 4. começa o teu curso? Fala para mim. Então, vai começar agora 4 de maio. Vão 4. ser 4 finais de semana só de aula teórica online. E vai estar tudo gravado na plataforma. Se perder uma aula, não tem problema, assiste depois. E vai ser dado por 4 professores que a gente vai se revezando. E o presencial prático obrigatório vai ser em julho. 4, 5, 6 e 7 de julho. Aí é só prático. Então, a nossa aula o nosso curso é híbrido. Tem a teórica e tem a prática Sim. junto. Tá? Que maravilha. Você vai estar dando. O teu presencial vai coincidir com o nosso curso aqui do Rio, meu e do Bruno. Mas olha, eu desejo que vocês. Quem ainda não conseguiu. Você ainda tem alguma vaga nessa tua turma aí? Tem, por isso que eu estou Oba! convidando Então a todos. vamos, gente. O curso da Emico normalmente costuma ser um bom curso. Eu já assisti muitas aulas suas. A equipe que você chama realmente é uma equipe incrível. Eu conheço bem a galera. Vale muito a pena, vai ser um diferencial na vida de vocês. Eu tenho absoluta certeza que o seu paciente vai agradecer demais, né? Isso aí, Armando. Você pode ficar ansioso mesmo, porque vai ser um super curso. E tem um facilitador que vai ser online, né? Quer dizer, a maior parte online, e depois vai ter a parte prática, que aí, ó, aí vocês vão se encantar mesmo. Lindo diálogo. Muitas graças, maestro querido. Graças por tua companhia. Graças, muitas graças por todo. Sim. Olha, Emico é um sucesso? É um sucesso mesmo. É um sucesso. Isso, a gente está aqui para revolucionar mesmo a medicina odontológica, Parabéns. né? Para dar um espaço, quer dizer, tem que tirar o velho para colocar as coisas novas, inovadoras, transformadoras que fazem diferença na vida das pessoas. Olha, Agradeço
oportunidade, Rosa. Muito Imagina, obrigada. querida. Imagina. Eu que agradeço a tua companhia, teus ensinamentos. Sempre muito bom bater papo com você. Gente, aqui estão perguntando como é que faz? Faz contato. A Emi, manda direto um direct para ela. Ou Isso. se mandar para a gente, disser assim, quero fazer curso com a Emiko, vai chegar nos ouvidos da Emiko também. E se quiser falar com ela direto, vai estar aqui. Ela está no. Ela, é o teu direto, né? O teu que nós estamos conversando é com o seu direto, tá? Não é com Isso. o curso, tá, pessoal? Vai estar gravado. Mandem para os seus amigos, mandem para os seus colegas, para os seus pacientes que querem entender um pouco, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Emiko. É uma honra estar com a senhora. É uma honra estar com vocês todos. E a gente vai terminar antes que o Instagram corte o nosso E pescoço. Graças, queridos. a iniciativa do IBTN começar a dar curso, é isso aí, tá? Vamos transformar o mundo. Vamos. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Rosa. Obrigada, querida. Muito obrigada. Vamos lá, como é que eu termino aqui o. Grava, salva, salva. Aham, vou salvar.